Olá, você que é pertencente aqui do grupo do Facebook. Como sempre, é um prazer mais do que imenso poder transmitir a mensagem que vem deles para todos vocês. Bom, hoje, dia 12 de abril de 2019, pela manhã, eu fui visitado pelo nosso amigo Caru. Como foi essa visita? Você deve perguntar. Foi física? Foi real? Foi verdadeira? Ou foi através de uma projeção holográfica? O que eu vou dizer para você é que a visita foi física, real e verdadeira. Bom, eu acordei pela manhã, cumprimentei o Antônio Alves Ferreira, cumprimentei o Eli Batista, o Teiol, e o OPEC, evidentemente, Antônio Alves Ferreira. E nisso, preparei o meu café, certo? E daí me sentei e vi o jornal que eu gosto, que uma vez eu mencionei para vocês, que é o jornal da parte da manhã, que engloba aí todos os aspectos, né, recorrentes no mundo. Porque, inclusive, eu orientei para que vocês também fizessem o mesmo. Desse crédito não para os jornais locais, mas sim para o jornalismo internacional. É aquele que vai abordar tanto o fato do nosso país como o fato do mundo, ok? E ali eu fui agraciado pela presença física do nosso amigo Caru, certo? Simplesmente, ele abriu uma fenda no espaço-tempo, uma rachadura no espaço-tempo. E como é isso? Já expliquei para vocês. É o mesmo que você conseguir ver uma parede está totalmente rachada, dilatada, e você está dentro do cômodo e olhar para fora no quintal ou para fora na rua. Então aquela rachadura, aquele trinco, é semelhantemente à abertura dimensional entre os espaços temporais. Eu não me assustei, porque eu já estou acostumado com isso, e nisso, Caru atravessou essa brecha do espaço-tempo. Dessa vez, ele não veio com a sua nave, que é aquela nave da qual eu dei ao conhecimento de todos vocês, através do desenho do nosso amigo Valderi, né, que retratou muito bem, inclusive, a cena de onde eu fui contactado aquele dia, lá na minha propriedade. E olhe que o Valderi nunca esteve na minha fazenda e, por inspiração, ele automaticamente conseguiu deslumbrar tudo e retratou com perfeição tanto Caru como o seu objeto voador, ou seja, a sua máquina. Bom, eu estou um pouco fadigado e respirando com muita ofegância, porque foi nesse exato momento que ele foi embora. Então, você tem uma troca de energia muito grande, muito forte. E Caru, quando se apresentou a mim na data de hoje, ele disse assim: Arques, peça a todas as pessoas para estarem mais atentas ao manifestar da nossa presença em suas vidas. Caru havia feito uma promessa para vocês, que foi a promessa de que ele, pessoalmente, estaria visitando muitos de vocês. Segundo o que ele me disse, essas visitas vão começar a acontecer. Só que, para algumas pessoas, a visita vai se dar como, preste atenção, como se fosse em um sonho, mas não é sonho. Porque civilização alienígena nenhuma vai te contactar por sonho. O que pode acontecer é você ser abduzido, acordar no dia seguinte, ter a sensação de que sonhou,
mas não se trata de um sonho, mas ter a sensação de que sonhou, e isso causar em você aquela sensação de que você sonhou com algo relacionado aos que habitam as estrelas, coisas que não existem. Nenhuma civilização vai te contactar por sonho. Mas como nós, imperfeito que somos, temos essa projeção do sonhar e do deduzir, você pode acordar e falar, poxa, eu tive um sonho belíssimo, onde eu fui transportado a um determinado lugar, que eu não sei onde é, e ali eu vi a nave que foi retratada junto com o Caru naquele desenho do Valderi, acho que é Valderi. Me faltou a mente aqui agora, porque a gente fica muito cansado, né? Requer muita energia, porque há essa troca de energia. Eu vou explicar para vocês como funciona. Então você pode ter essa sensação de que sonhou, mas não se trata de sonho, você realmente esteve com ele. Já para outras pessoas, ele pessoalmente vai aparecer. Por quê? Com umas vai se tratar como se fosse um sonho, e para outras vai ser retratado a veracidade do acontecimento ali. Poxa, eu estava lavando vasilha, estava lavando roupa, estava varrendo meu quintal, né? Coloquei meus meninos para ir para a escola, deitei um pouco para assistir televisão, vi um estrondo, quando eu olhei no meu quintal eu vi uma nave. Eu até achei que era brincadeira do meu marido, ou até achei que fosse brincadeira do meu filho. E ali eu vi um ser de 80 centímetros, pequeno, esbelto, com o crânio arredondado, olhos grandes, certo? Vim em minha direção. E foi a coisa mais linda, porque do momento que eu vi, até o momento que ele chegou perto de mim, eu tremi igual vara verde. Então pode ser que vocês, muitos de vocês, vão ter essa experiência. Para outros, que ele julgar não está preparadas ou preparados, vão ser um contato tão real como esse, mas porém vai ficar como resquício de sonho. Porque nem todas as pessoas, infelizmente no momento, têm estrutura para poder estar diante dos homens do espaço, assim como menciona o nosso amigo OPEC, Antônio Alves Ferreira. Então, quando o Caru esteve comigo hoje, ele tratou alguns assuntos particulares comigo. Ele disse que a todo momento está chegando no nosso sistema solar. Quando eu falo nosso sistema solar, é o que está ao redor, por dentro do nosso Sol. Por quê? Como se caracteriza um sistema solar? É quando existe um Sol e existe um único planeta. Naquele momento é caracterizado um sistema solar. E como saber a magnitude do sistema solar? A magnitude do sistema solar, ela é calibrada na sua extensão, por assim dizer, territorial, dimensional e de densidade, desde o momento em que a energia gravitacional, a energia de atração, a energia do magnetismo daquele Sol se expande. Um exemplo, você tem uma bolinha de gude aí na sua casa, ou uma bolinha de ping-pong, ou uma bola de futebol. Coloca essa bola no meio da sala, ou no meio do seu quintal, e você vai ter um centro. Aquela bola vai significar o Sol, tá? Até onde você pode ir e ver que a bola permanece do mesmo tamanho, que é o tamanho original da primeira visão, do primeiro contato, e aqui eu estou dando um exemplo para vocês, dentro dessa realidade, dessa somatória, vai ser a extensão do Sol. Então, um exemplo, você coloca a bola e você caminha, um exemplo, 10 passos à sua frente. Então você caminhou 10 passos à sua frente, na frente daquele objeto, que é a bola, e você olhou para ela. A significância do seu olhar, da dimensionalidade do seu olhar, vai ver que a bola ela está um pouco menor do que o momento que você colocou ela no chão e esteve perto dela.
não é verdade? Então, se você afastar 10 passos, ela vai ficar um pouco insignificante. Então, esses 10 passos na frente da bola, você vai andar agora ao redor dela esses 10 passos, ou seja, você andou 10 passos à frente, parou, virou, olhou. Quando você olhou, você vai fazer como circunferência, um círculo. E se possível for e puder, risque com um X o momento que você circular. Né? É lógico que não vai ficar um círculo perfeito, porque você pode aí reduzir em 9 passos e meio, ou adiantar o 11º passo, mas aqui é só um exemplo para vocês. Então, como funciona a demarcação de um sistema solar? É até onde o magnetismo, a textura, a densidade, a dimensionalidade do Sol chega. Então, a partir do momento que dessa fronteira demarcada em diante, o Sol não tem mais uma projeção dentro da sua densidade e da sua textura, por assim dizer, onde ele não abrange mais com o seu campo atrativo magnético e nem expande mais o calor da sua energia, ali é a fronteira do seu sistema solar. Então são vários sóis, cada sol de um tamanho diferenciado, não é verdade? E isso demarca o limite de um sistema solar. Então, o nosso sistema solar, quando fala que aqui em nosso sistema solar está chegando ou chegou uma determinada civilização, significa que até onde a dimensionalidade do nosso Sol pode alcançar, ou até onde o calor que vai emanar através da sua energia, porque o Sol ele não é calor, o Sol ele é energia. Aquela energia do Sol, ela se torna calor, e às vezes um calor ensurdecedor, devido ao sistema atmosférico do próprio planeta. Não é verdade? Um exemplo, um planeta que foi rebaixado, Plutão, foi rebaixado pelos homens, mas ele continua sendo um planeta. Se você hoje habitar em Plutão, você vai morrer congelado. Da mesma forma, se você habitar em Netuno, você vai morrer congelado na sua superfície, se você não tiver um aparato para te sustentar naquele momento. Tá entendendo? Então, o nosso sistema solar, ele vai um pouco além do planeta Plutão. Tá entendendo? Plutão. Então, vamos supor, aqui é o planeta Plutão. E o Sol, ele está lá em São Paulo. Mas aqui, lá no centro de São Paulo, no miolo de São Paulo, está o nosso Sol. E aqui está o planeta Plutão. Daqui, onde eu estou, a mais ou menos 30 quilômetros à frente, ainda é o nosso sistema solar, para você entender como funciona. Passou disso, existe um limite de fronteira. O que é esse limite de fronteira? É uma área como se fosse uma área internacional para eles. O nosso oceano, ele é demarcado pelas regiões costeiras, né? Então o Brasil, ele tem uma parte do oceano que fala na costa do Brasil, ou em águas brasileiras, ou em águas americanas, estadunidenses, em águas europeias. Por que que quando você vê no meio de comunicação falando assim, em águas africanas foi encontrado um grupo de terrorista? Porque aquela demarcação do território, solo, até a parte marítima, pertence àquela nação. Então são águas caracterizadas ao país de origem. Mas tem também as águas internacionais, que é onde a maioria das marinhas de guerra fazem as operações, porque é uma água internacional, onde todos podem estar sem prestar conta aos governos mais próximos, porque não pertence às águas daquele país, mas pertence à água internacional, ou seja, direito a todos. Então, em cada limite demarcado de um sistema solar, existe esse limite internacional, que eu estou dando aqui como um comparativo para que vocês possam entender. Então, determinadas civilizações, que são civilizações vigiadas, que é entre a progenitude dos caídos, eles passam
próximo ao sistema solar, mas eles não estão dentro do sistema solar. Então, por isso que eles não podem ser penalizados. Tá entendendo? Então, exemplo, uma determinada raça de uma família muito hostil está próximo ao sistema solar. Não significa que ele está aqui ou no sistema solar vizinho. Ele está entre os dois sistemas solares. Então ele está em um sistema solar que, em outras palavras, só para que você entenda a minha comparação, é um sistema solar internacional, onde ali nem a federação, nem a confederação vai intervir, porque é uma área livre para qualquer civilização trafegar. E também é uma área perigosa, porque ali espreita outras raças hostis predadoras, que um dia eu vou falar delas para vocês. Lembra que o comandante Riaus, ele uma vez em uma postagem que eu fiz, das palavras que me foram passadas pelo Alpec, o Antônio, ele disse que eles arriscam, né, as suas máquinas voadoras, eles arriscam correndo, de certa forma, vários riscos para vir 375 mil quilômetros até aqui, correndo riscos em todos os aspectos. Por quê? Porque eles passam por essas áreas que são áreas não controladas. Uma coisa é você ter controle, uma coisa é você vigiar. Exemplo, o seu filho dentro de casa. Você pode vigiar ele para ele não fazer coisa errada, mas controlar ele seria impossível. Por quê? Porque se a criança, né, arteira, curiosa, ela quiser pegar uma chave, enfiar na tomada e tomar um choque, você não vai conseguir impedir. Por quê? Você não vai conseguir ser vigilante. Não é verdade? Porque nem sempre todos conseguem ser vigilantes. Então, ao redor de sistemas solares, ao redor, porque ele todo sistema solar ele é caracterizado pela circunferência, não é? Então, ao redor dessa circunferência solar, de sistema solar, existe o quê? Barreiras, dispositivos tecnológicos deixados por federações, confederações, para neutralizar a entrada de qualquer espécie. O mesmo seria com o seu filho. Você pode vigiá-lo, como eu falei, né? Vigiar. Ó, tá fazendo coisa errada? Eu vou lá e vou corrigir. Ó, tá passando dos limites, né? Mas controlá-lo é impossível, porque no momento de descuido, né, o seu filho vai pegar a chave, que é uma criança, vai enfiar dentro da tomada, que toda criança faz isso, não é verdade? Ou às vezes vai lá no vasinho de terra e pegar a terra e colocar na boca, colocar uma barata na boca. Criança faz isso. Por quê? Porque controlar é difícil, mas vigiar é fácil. Você pode estar vigiando, mas se o seu telefone tocar e você começar a conversar e distrair, é a hora que seu filho vai fazer besteira. A mesma coisa é nessas brechas de tempo, de espaço temporal, onde delimita uma região da outra. Então esse espaço, né, ele é vigiado, as suas fronteiras é vigiado, e muito bem vigiado. Mas quem passa por ali, se caso sofre um ataque ou uma retaliação por uma raça que esteja à espreita, e isso acontece entre raças menores, civilizações menores, né? Isso não tem nada a ver com a magnitude da primogenitude, isso acontece com civilizações menores, vai haver o quê? Um conflito ali. Não é verdade? Vai haver um conflito. Então, todos que passam ali ou atravessam esse campo, eles estão sujeitos, vamos dizer, a esses piratas espaciais. Tá entendendo? Que é uma outra coisa que uma outra hora eu falo para você sobre isso. Então, eu estou fazendo esse resumo aqui porque as pessoas perguntam, Henrique, que tamanho que é um sistema solar? Depende. O sistema solar ele vai ser denominado, o seu tamanho, a sua magnitude, o seu alqueiro, o seu hectare, por assim dizer, até onde o seu Sol tem influência. A partir do momento que o seu Sol for fraco e ele não tiver grande influência no além, até onde o seu magnetismo atingir, é ali que vai ser a sua fronteira. É ali que termina o sistema solar. Um exemplo, o sistema solar de Sírius
Se você olhar o tamanho do Sol de Sirius A comparado ao nosso Sol, você vai ficar horrorizado. É como se o nosso Sol fosse a nossa Lua, certo? E o Sol de Sirius fosse o planeta Júpiter. Então imagina a nossa Lua perante o planeta Júpiter. Daí daria para você ter uma alusão. Então você consegue imaginar a magnitude que tem o sistema solar de Sirius A? Porque é dividido em Sirius A, B, C, D e E. Ok? São esses que são denominados. E o Sol de Sirius B já é menor, o que seria comparar a nossa Lua com o planeta Vênus. E assim sucessivamente. Já o sistema solar de Sirius E, que é um sistema solar gigantesco, tanto quanto o primeiro e o terceiro, o seu Sol é o que equivale o planeta Mercúrio na sua dimensionalidade, na sua magnitude, no seu diâmetro, comparado ao planeta Nibiru, que é quase do tamanho do próprio Júpiter, para você ter só uma alusão. Então, quando Caru hoje disse que tem civilizações chegando no nosso sistema solar, significa que é só aqui. No sistema solar vizinho não está acontecendo. Tá entendendo? É só aqui. Então não engloba uma galáxia, engloba o sistema solar vigente, que é aqui, no presente, no agora. Então as pessoas me perguntaram como funciona a demarcação de um sistema solar. Aí está a explicação. Até onde a energia magnética do Sol chega, aí é onde pertence toda a circunferência do sistema solar. Se o sistema solar tiver um Sol pequeno, obviamente o seu campo de atração será bem pequeno. Então significará que será um sistema solar pequeno, independente de quantos planetas tenha, porque um sistema solar não é medido nem calculado pela quantidade de planetas, mas pela magnitude expansiva do seu Sol. Tá entendendo? Até onde a energia do Sol tem influência, ali, até ali é o seu sistema solar. E o que Caru disse com isso? Caru, ele disse que civilizações estão chegando aqui, e são civilizações de outras galáxias, de sistemas solares muito mais profundos, de uma outra realidade sistemática tão física como essa, porém em uma outra realidade, certo? E são seres que nunca tinham vindo aqui no nosso sistema solar e muito menos na nossa galáxia. Entenderam? E por que eles estão vindo aqui? Primeiro, a energia do nosso Sol está sendo controlada. Existe tecnologia ao redor do nosso Sol para controlar as erupções solares. E eu já falei isso para vocês no finalzinho de 2016 e no começo de 2017. E também alertei a vocês sobre aquela família estelar que são os construtores, os criadores de sóis artificiais, que eu já expliquei para vocês. O nosso Sol, a partir daí, ele está calibrado. As erupções solares estão acontecendo? Estão acontecendo. E se não tivesse esse controle tecnológico, onde existe aí grandes, como se fossem sombreiros, né, ao redor do Sol, controlando essa energia, você pode ter certeza que agora, agora, são exatamente, deixa eu dar uma olhada na hora aqui, são exatamente 9 horas e 42 minutos do dia 12 de 4 de 2019. Você pode ter certeza que agora a temperatura não seria de 24 graus como está. Seria de 39 com sensação térmica de 42. E no final da tarde, ali em meados das 14 horas até as 17, seria entre 45 com a sensação de 49 para 51 graus. Se caso esse aparato tecnológico não estivesse aí resguardando as erupções.
Então isso causa o quê? Preocupação. Porque o nosso Sol, ele passou do estágio de Sol jovem para um Sol mais maduro. Então vai haver uma erupção solar muito forte, entendeu? Principalmente com a atividade da aproximação do planeta Nibiru, que está muito próximo já do nosso Sol. Por isso que algumas pessoas, por enquanto, estão tendo dificuldade de conseguir registrá-lo, como foi no início do ano passado e no meio do ano passado, onde surgiu aí muitos vídeos verdadeiros, como também surgiu muitos vídeos falsos, mostrando o planeta Nibiru ao lado esquerdo de quem vê do Sol. Tá entendendo? Então, a energia e a erupção solar está tão forte, tão tensa e tão violenta que vocês não têm noção. É como um mar revolto de fogo, certo? Mas na verdade não é fogo, é energia. É ondas e ondas de energia. É como se 1,7 trilhões de vulcões de grande magnitude estivesse expelindo as lavas. Tá entendendo? Para vocês entenderem. Então, hoje, essa inconstância no clima é porque o nosso planeta, como os outros planetas do nosso sistema solar, está passando por mudanças. Recentemente eu vi lá no canal, que eu sempre gosto de ver a reportagem deles, a matéria deles, que são dois jovens inteligentíssimos, que é o canal Você Sabia, sabe? Ali ele coloca temas ali para deixar o público dele decidir o que é verdade e o que é mentira. É uma coisa interessante, é um canal democrático, uma coisa boa. E nesse canal Você Sabia, eles postaram, me parece que foi na semana passada, um vídeo que estava em alta no YouTube, certo? Porque eu não sigo o canal de ninguém, não sou inscrito no canal de ninguém, certo? Mas toda vez que eu abro o YouTube, os vídeos em alta aparecem na primeira página. E ali tava lá Você Sabia. Às vezes, quando eu tenho vontade, eu digito lá Você Sabia. Como também gosto do Ei Nerd, que fala sobre os personagens da Marvel, da DC. É algo assim que eu gosto, é como se fosse um hobby para mim, né? São canais bacanas que eu gosto de assistir, que tem conteúdo bacana, que faz a gente rir mesmo, principalmente quando faz aquelas edições que o camarada está falando e aí coloca um vídeo de zoeira do YouTube no meio da fala dele, fica uma coisa muito engraçada, né? Como se fosse aqueles memes, né? Então, uma coisa bem engraçada. Que é o canal que eu gosto dele, que é o Ei Nerd, e esse Você Sabia, entre outros tantos, que são canais bons, de conteúdos bons, que vale a pena as pessoas assistirem. Então, eu achei engraçado e comecei a rir, né? Lógico, aqueles jovens não têm culpa de nada, eles estão ali falando os dados científicos. E como estamos sujeitos nesse mundo a serem refutados por dados científicos, porque é isso que as outras raças hostis quiseram que nós aprendêssemos e fôssemos contestados por ela dentro de uma matemática totalmente errônea, dentro de uma química, de uma física totalmente errônea, aquilo que nós aprendemos, mas nós aprendemos, não temos como contestar aquilo dentro da realidade científica, porque os dados mentirosos vão corroborar com os dados que ainda é mais mentirosos que aquele que nós aprendemos, eu já disse isso para vocês. Então, naquele vai e vem todo, eles falaram que Júpiter é um planeta totalmente gasoso, né? Tem uma parte lá que eles falam o que aconteceria se uma pessoa caísse em queda livre dentro de Júpiter. Aí ele diz que o planeta, por ser muito gasoso, você atravessaria Júpiter, ou seja, eles quiseram dizer, por bases científicas da própria NASA, e é o que você vai encontrar na internet mesmo, os dados científicos, onde dizem que Júpiter é um planeta totalmente gasoso, ou seja, é só uma bola de gás. Não é verdade? Uma bola de gás. É isso que a ciência diz. É isso que a ciência astrológica diz, né? Astrômica diz. E na verdade não é nada daquilo. Na verdade, aquela tempestade que você vê em Júpiter, aquele grande olho que eles dizem que equivale a bilhões de tornados juntos,
tudo aquilo ali, gente, todo Júpiter em si, tudo aquilo que você vê, aquela cor bege clara, bege escura, marrom clara, marrom escura, branco, e aquele grande olho de Júpiter, que é dito que é um grande tornado, que ali acontece tempestade, e que em Júpiter o vento corta, né, a mais de 1.100 km por hora, tudo aquilo é mentira, certo? Eu já estive dentro de Júpiter, eu não sei se é meu vídeo de número 28 ou 27, mas entre o vídeo 21 e o vídeo 30 eu faço um resumo do nosso sistema solar. Eu estive dentro de Júpiter. Quando eu passei pós-atmosfera de Júpiter, depois de ter ido em suas luas, que são maravilhosas, quando eu passei por aquela nuvem que não tinha tempestade, não tinha relâmpago, não tinha tormenta, o vento lá ele sopra entre 2 a 3 km por hora, não passa disso. É um planeta maravilhoso. E a estrutura da sua cidadela brilha tanto, mas brilha tanto, que a civilização que ele habita criou, né, essa nuvem, essa massa, essa densidade para poder não ser vista à distância a olho nu. E mesmo assim, Júpiter, no ápice da sua grandeza, ele brilha durante a noite. E aquele brilho não é proposital pela energia do Sol na sua camada de ozônio, da energia do Sol na sua atmosfera, não. É porque a cidade brilha mesmo, certo? E com a ausência do Sol por causa do posicionamento de rotação do planeta no seu próprio eixo, o que nos proporciona o dia e a noite, sabe o que acontece? Júpiter brilha. Agora, se não existisse aquela nuvem que você vê por fotografia, ou você vê sendo mostrada, onde mostra aquela cor inusitada de Júpiter, se não é por aquela nuvem, o planeta ele seria só uma luz. Ele não teria uma cor viva como o verde, o amarelo, o azul, o lilás, sabe, o roxo. Não. Ele seria só uma luz que iria dar a entender que é um outro sol. Tá entendendo? Da mesma forma é Nibiru. Pelo fato da sua composição atmosférica ser composta por partículas de ouro monoatômico, bem refinados, bem mais refinados do que uma açúcar refinada. Sabe a açúcar refinada? Se você tem na sua casa, pega um pouquinho dela. Muito mais moído do que a própria açúcar refinada, essas partículas de ouro monoatômico foram lançadas ao redor, né, do próprio planeta Nibiru. E isso fez com que ele ficasse aquele vermelho sangue. Então a energia do Sol batendo nessas pequenas partículas de ouro faz com que ele fique vermelho, como se ele fosse acender, como se ele fosse um braseiro. Então quando você olha para Nibiru, parece que ele é uma brasa viva. Por quê? Porque o ouro monoatômico ele tem uma cor muito mais viva do que esse ouro comum. Sabe? O ouro mais próximo na sua coloração seria o ouro de 40 quilates, que é o ouro mais puro, mais refinado. Então você pega o ouro, pega a sua aliança, dá uma polida nela, né? E coloque ela próxima a uma lâmpada. Você vai ver que a cor do ouro vai mudar. E essa cor vai refletir nela mesma. Ela não reflete a luz para fora, ela reflete a luz para dentro. O ouro não reflete a luz para fora, o ouro ele reflete a luz para dentro. Ou seja, para dentro do seu campo magnético. Aposto que você nunca fez isso, né? Então faça para você ver. Então por isso que Nibiru ele é como um braseiro. Quem olha o planeta Nibiru acha que ele está pegando fogo, acha que aquele ali é uma bola de brasa. Não é. Por isso que fala que Nibiru é, afirmando, o segundo Sol. Deu para vocês entenderem? Então, quando você vê o nosso Sol e abaixo, Nibiru, parece que ele é um segundo Sol, mas não é. Ele é um planeta. Ele não é o segundo Sol, ele é o planeta. E ele é vermelho, ou amarelo, ou branco meio desbotado, ou alaranjado, dependendo da posição que você olhe para o Sol. Ele tem a mesma cor. Por quê?
porque o ouro reflete para ele mesmo. O ouro não brilha para fora, o ouro brilha para dentro dele mesmo, certo? Então são essas explicações que eu tenho que dar acerca do que vocês me perguntam em inbox. Então é dessa forma que funciona, tá vendo? De um problema no nosso Sol, eu cheguei a Nibiru e falei de Júpiter e por aí vai. Então vamos retomar aqui o que Caru disse, né, para não sair muito fora. Então, dado a esse problema do Sol e a essa mudança que existe nos nossos planetas, aqui no nosso sistema solar, eu dei a comparação desse canal Você Sabia, porque lá eles passam os dados científicos e eles não estão errados, tá? Aqueles dois jovens não estão errados, eles estão falando aquilo que é o dado científico. Mas aqui eu estou falando que não é daquela forma. Que Júpiter não é um planeta gasoso, ele é um planeta sólido, ele é um planeta verdadeiro, real. E a magnitude dele é extremamente grandiosa. Quer uma mensagem subliminar sobre o planeta Júpiter? Existe um filme chamado Júpiter, né? Que é o que conta a história de uma moça que é herdeira da Terra, e ali existe aquela família, entre os irmãos, um deles que mora em Júpiter, né? Chama A Ascensão de Júpiter, o planeta. É um filme recente, lançado, não sei se foi 2016, 2015, não sei. Mas mostra Júpiter. E mostra que nesse tornado, na verdade, é onde passa as naves, que é a única entrada do planeta. E quando passa para dentro de Júpiter, aí mostra, né, um planeta obscuro, com grandes maquinários, que não tem nada a ver aquilo, né? A cidade se parece com aquilo, mas porém de uma forma reluzente, não de uma forma obscura. O filme me parece que é A Ascensão de Júpiter, né? Não sei, eu acho que é A Ascensão de Júpiter, um negócio assim, ou só Júpiter, é um filme, tá? E aquela mensagem subliminar mostra que realmente aquela atmosfera de Júpiter, aquela coloração de Júpiter, ela é criada de forma artificial. O próprio filme fala isso, como mensagem subliminar. Que ali você vê um grande complexo industrial dentro do planeta, soltando aquelas fumaças, aqueles gases, para camuflar o que realmente existe pós-atmosfera dentro do planeta. Então é um filme interessante, se você quiser ver, é um filme bacana. Mostra ali algumas famílias de dragões reais que passam a ser servos dessa família e por aí vai, não vou aqui falar do filme não. Mas é um filme interessante, que tem muita mensagem subliminar. Então todos os planetas aqui do nosso sistema solar estão passando por mudanças. E todo planeta de sistema solar, ele, quando está no seu segundo ciclo, lembrando que um planeta ele nasce no primeiro ciclo e vai até o quinto ciclo, né? É de baixo para cima, não de cima para baixo. Então o planeta ele não nasce no quinto ciclo e termina no primeiro, não. Ele nasce no primeiro e termina no quinto ciclo. Então todos os planetas aqui do nosso sistema solar, ele está no primeiro ciclo, na primeira densidade, sabe? Ele vai passar para a segunda densidade, por isso que vai haver essa mudança grandiosa no nosso planeta, certo? E essas mudanças não é por causa que Nibiru está aqui, não. Uma coisa é Nibiru, a outra coisa é a mudança da própria centelha do planeta. Então, quando o nosso planeta já reivindicou a sua mudança, automaticamente o próprio Mercúrio, Vênus, Eleap, Saturno, né, Júpiter, Netuno, Plutão, todos eles passam essa mudança juntos, o ciclo juntos. E o nosso Sol, ele também passa por mudança. Cientificamente, a NASA diz que o nosso Sol, ele é um Sol jovem, mas vai deixar de ser jovem. Então o nosso Sol era criança, hoje ele é adolescente e agora ele vai se tornar homem maduro, para você entender a minha comparação. Então, essa erupção solar, ela é dada a essa explicação. Então, como nós ainda não estamos preparados e não temos tecnologia aqui no nosso sistema solar para aguentar essa avalanche de irradiação, de calor, de mudança,
essas raças, essas famílias estelares vieram, colocaram grandes arcos ao redor do Sol, colocaram grandes, o que seria sombreiros ao redor do nosso Sol. É como se você cortasse o cabo do seu guarda-chuva aberto e ele ficasse todo armado ao redor de uma grande esfera. E são várias, justamente para neutralizar. Então, cada explosão solar que emana a sua irradiação, essa tecnologia, esse grande sombreiro vem para frente daquela parte que está em erupção e se concentra ali e toma toda a pancada. E absolve aquela energia em seu próprio reator, onde vai servir aquela energia pressurizada para abastecer grandes cruzadores interplanetários. Tá entendendo? Lembra daquele vídeo que circulou muito tempo no YouTube, que mostra o Sol e mostra como se fosse uma nave indo e sugando um redemoinho de energia e indo embora? Aquilo, na verdade, gente, não é uma nave. Aquilo ali é um sombreiro do Sol. Então, aquela plataforma, ela veio naquele momento de erupção, posicionou e você vê que é como se fosse um redemoinho que aquela nave suga, que na verdade não é nave, mas é um equipamento tecnológico. Então suga e ela vai. E aquela energia que ela acaba de sugar são convertidas em pequenos reatores que têm a durabilidade de energia de 10 mil anos. Sabe? Aquela energia é transformada e depositada nesse reator, que em outras palavras, para você que não sabe o que é um reator, vamos colocar como se fosse uma bateria. E aquela bateria tem utilidade de vida de 10 mil anos, para você ter uma ideia. Ou seja, nada é desperdiçado na existência. Tudo tem um porquê, tudo tem um significado. Então o que Caro disse? Caro disse que essas raças de sistemas mais profundos, de realidades muito mais alternadas, de uma relatividade totalmente inconclusiva para nós humanos, estão chegando aqui porque são príncipes da origem da existência e que já vinha observando todo esse acontecer não só aqui, mas como em outros sistemas também. Mas como eles estão passando de sistema a sistema, amando de suas federações que não tem nada a ver com a federação desta galáxia, o que eles fazem? Eles vêm supervisionar. Eles não entram em contato com raça nenhuma. De Agnachete a Zamaniel, de Zamaniel a Cariabá, de Cariabá aos protanianos e os maximianos e a todos que eu já dei a que vocês soubessem, por escrito ou por áudio, eles não se comunicam. São seres altamente elevados de uma outra hierarquia, de primogenitude também, porém pertencente a uma outra realidade dentro dessa própria realidade, que é os paralelos, dentre os paralelos de uma realidade que ninguém quase tem muito conhecimento, a não ser os que estão lá fora. Lembra que uma vez em meus áudios eu falei para vocês que um dia eu falaria dos paralelos dentro das dimensões e das realidades que vão além da compreensão humana? É mais ou menos isso. Tá entendendo? Então, Caro hoje disse assim: olha, Arques, muitas famílias estelares, muitas raças que não era, preste atenção, do nosso conhecimento, que nos surpreendeu, estão aqui, mas não estão estabelecendo nenhum contato com a gente, nem com a própria federação, mas o contato está sendo direto com o arquiteto de tudo, que é o arquiteto desta dimensão e densidade, que por sua vez tem contato direto com a arquiteta e com o arquiteto que habitam o mesmo céu, que é os nossos pais. Por isso que sempre o Riaus disse: somos filhos do mesmo pai, dos mesmos pais. Tá entendendo? Então, essa raça não se sabe o porquê, nem o quando, né? O porquê indiretamente sabe, mas não sabem o porquê no sentido de não estar interagindo com os que estão aqui nesta realidade. Então, a federação os convidou, eles não se manifestaram. A nave deles está
posta atrás do nosso Sol, então vai ser impossível você ver, tá? Segundo o que me foi dito, a nave deles tem 35 mil quilômetros de largura e 19 mil quilômetros de altura. Ou seja, o nosso planeta, para dar a volta no nosso planeta, seria em torno de 13 mil a 15 mil quilômetros, né? Você partindo daqui em linha reta e chegando aqui novamente, dando a volta no nosso planeta, me parece que é entre 13 mil e 14 mil ou 15 mil quilômetros, não tenho certeza. Essa nave tamparia todo o nosso planeta. Ela é quase a metade, ou mais da metade, do próprio planeta Júpiter. Essa nave de 35 mil quilômetros de comprimento, Caru me disse que ela é na forma de um arco envergado. Então, pegue uma varinha e envergue ela. Para nós homens, que sempre gostou de soltar papagaio, sabe aquela taquara de enverga que você enverga ela para colocar na pipa? Então, Caru disse que essa nave, ela é como se fosse, ela é como um arco envergado. E esse arco está envergado na horizontal. Então, por baixo dela, você olhando para cima, você vê que é um arco envergado. Você, por cima dela, olhando para baixo, você vê que ela é um arco envergado. É como um arco sem corda. Foi o que ele disse. Ele disse assim, Arques, essa nave, ela é um arco sem cordas. Então, se você olhar para uma flecha bem envergada, você vai ver, você tira a corda da flecha, você vai ter um arco sem corda. Tá entendendo? E ela está estacionada atrás do nosso Sol. E ela tem 35 mil quilômetros de uma ponta a outra. Não é 35 mil quilômetros de circunferência, não. Então você vai envergar uma taquara, ou vai envergar uma galha até um certo diâmetro, tá? Não sei em que diâmetro essa nave tem a estrutura envergada. Mas vamos colocar então de uma maneira mais fácil. É como se ela fosse uma ferradura. Sabe o que é uma ferradura? De colocar debaixo do casco de um cavalo, para que o casco não se deteriore muito rápido e não machuque, né, causando ferimentos no cavalo. Sabe aquela ferradura? Então, essa nave é no formato daquela ferradura. Pronto. Para você entender. Senão muitas pessoas vai estar envergando varinha aí o dia inteiro, querendo achar um denominador e não vai conseguir. Então essa nave é semelhante a uma ferradura. Tá? Então de uma ponta a outra são 35 mil quilômetros. Tá? E do seu primeiro piso até o último andar, 19 mil quilômetros de altura. Não sei em quantos andares são divididos. Não sei se existe 1000 andares, 1 milhão de andares, não sei. Tá? Eles estão estacionados atrás do nosso Sol e isso está causando anomalias nesse sistema solar e em outros sistemas solares também. Correto? Eles não estão fazendo contato com nenhuma civilização, correto? Nenhuma. Eles estão somente estabelecendo contato com o Criador, com o arquiteto deste céu, desta dimensão e dessa densidade. Somente. E com os seus primogênitos, que são aqueles que vão da primeira à oitava geração que eu expliquei para vocês, e só. Só. Pelo que Caru me disse, eles nem têm audácia de mencionar o nome da criadora, nem o nome do criador, de tão temerosos que eles são. E nenhum deles aqui do sistema solar foram sequer convidados, preste atenção, nem Agnachete, nem Zamaniel, nem Cariabá,
nem os protanianos, nem os maximianos, nem ninguém, que eu já mencionei para vocês, e ainda os que eu vou mencionar que eu não mencionei, porque eu interrompi a minha participação lá no meu canal no YouTube, né? Não gravo mais vídeos por lá, como eu já falei para vocês. Nenhum deles foi convidado a sequer entrar na nave. Correto? Nenhum. Eles estão aqui, segundo Caru, aparentemente coletando os dados do Sol, coletando os dados da centelha de vida de cada planeta. Colhendo esses dados, eles vão repassar para suas lideranças. Olha que coisa incrível. E as suas lideranças vão reportar ao Criador, à Criadora, aos arquitetos de tudo. Por quê? Porque tudo, que todas as federações e que todos eles passaram a esse Criador deste céu, desta dimensão e dessa densidade, que eu falei para vocês, que são 999 céus, sendo o último milésimo, onde ali tem o Criador e a Criadora. Dali para baixo, nos 999 céus, existe um Criador de cada dimensão e densidade. E cada um criou para si 8 gerações. E cada uma dessas 8 gerações tem para si a sua própria criação. Lembra que eu falei isso para vocês? Então, todas as federações, todas as confederações, porque funciona assim, todas as raças que assumiram a responsabilidade, segundo Caru, de cada planeta, repassam para a confederação uma análise diária. Ou seja, eles fazem a análise, abre-se o requerimento, abre-se uma ata e passa isso para a confederação. O concílio dos 5 de cada confederação repassa para os 500 de cada federação, porque toda federação do primeiro, entendeu? Do primeiro até, como é que eu vou dizer para vocês aqui? Para você entender, senão vocês vão fazer confusão. Toda federação, resumindo aqui, toda federação, ela passa, todas elas, todas as federações de todas as galáxias passam um resumo final dos acontecimentos para o Criador deste céu, desta dimensão, dessa densidade. Ele, por sua vez, reporta a Criadora de tudo e ao Criador de tudo. E, independente de ser no céu de número 1 ou no céu de número 999, todos os céus, eles têm federações. E todas as federações, do primeiro ao último, são compostas por 500. E todo concílio ou conselho são compostos por 5 lideranças. E ponto final. E Caru disse que ele próprio pousou a sua nave em cima da fuselagem dessa nave de 35 mil quilômetros que está atrás do nosso Sol. E ali, quando ele fez, sabe o que aconteceu? A composição de matéria mineral, orgânica, biológica que compõe aquela nave, essa de 35 mil quilômetros, absolveu toda aquela nave do Caru. Ou seja, o Caru falou comigo assim: Arques, quando eu pousei em cima da nave, a nave reivindicou a minha nave. Ou seja, a nave do Caru foi engolida por aquela nave. É como se você tivesse feito aí... Vamos supor que hoje na sua casa você vai fazer um bolo. Aí você bateu o trigo, o ovo, o leite na batedeira e ficou ali aquela massa. Aí você pega uma colher e coloca, o que a colher vai fazer? Vai ser tragada pela massa, porque a massa ela está em estado líquido, não é verdade? Ainda. Ela não está no estado sólido, ela está mole. Então, quando ele pousou, a fuselagem da nave estava sólida. Depois ela começou a se liquidificar e foi tragando. Caru falou assim que viu a nave dele entrando lentamente dentro da nave. E o que mais assustou Caru
foi que a nave transmitia mentalmente para o Caru, porque é um organismo vivo, o quão ela estava feliz por estar sendo consumida por aquela nave. É como se aquela nave maior entrasse num processo de canibalismo. Então, segundo o Caru, não foi só essa nave que foi comida por essa nave maior, né? Na verdade, essa nave não foi comida, desintegrada, ela foi capturada, absolvida, guardada, entendeu? Até segunda ordem. Porque eles não são ladrões, eles não são piratas espaciais. Só que eles estão dando o aviso que não é para ninguém, absolutamente ninguém, aproximar. Agora vamos recobrar aqui um raciocínio entre nós, entre eu e você que está ouvindo esse áudio. Gente, eu já viajei mais de 2.000 planetas. Conheço tecnologia do arco e da velha. Vi diversas tipologias alienígenas. Já fui até o milésimo céu. Certo? Já vi tudo que, se eu mencionar, vocês vão sair correndo. Já vi cada coisa, do horrível ao engraçado, do engraçado ao incontestável. Então vem cá entre nós. Vocês já chegaram comigo nesse momento a imaginar como seria essa raça que está ali dentro daquela nave? Pensem comigo. Qual é a magnitude daqueles que estão aí nessa nave de 35 mil quilômetros de comprimento por 19 mil quilômetros de altura? Vocês já conseguiram imaginar como seria a característica física? Qual é o tamanho deles? O que eles podem, o que eles não podem fazer? De que planeta eles vieram? Como é o seu sistema solar? Bicho, eu tô ansioso demais. Muito ansioso. Já pensou, gente? Já pensou? Já pensou um deles veio a mim hoje? Imagina! Olha para você ver. A nossa galáxia, essa galáxia aqui nossa, é composta por mais de 138 bilhões de sistemas solares, que é gerenciado por 500 na federação. Tá? 500 na federação. Então, pense comigo uma coisa aqui. Pera aí que eu vou só pausar aqui porque tocou o interfone aqui. Pera rapidinho. O interfone tocou, eu tive que atender. Mas enfim. Então imagine só. São 138 bilhões, né, de sistemas solares. 138 bilhões de sistemas solares. Cada sistema solar varia de um planeta até 250 corpos planetários ou mais. Não é verdade? Então, cada sistema solar ele tem uma confederação. Então, imagina só, são 138 bilhões de sistemas solares. Sabe o que é isso? 138 bilhões de sistemas solares? Imagina na sua conta bancária ter 138 bilhões de reais e você pede todo esse valor em moeda de R$1. Deu para você ter noção? Cada moeda de R$1 seria um sistema solar. Então são 138 bilhões de reais que você tem em moedas de R$1. Então, por que eu estou dando o comparativo de moeda de R$1? Porque ela é circunferencial. Né? É como se aquele núcleo dela ali, da moeda de R$1, fosse o Sol, e aquela parte dourada fosse a extensão dos planetas, para você ter só um comparativo, tá? Nada mais do que isso. Então, são 138 bilhões de sistema solar. Só nessa galáxia. Ao todo, são mais de 5,8 quinquilhões de galáxias nesta realidade. E são mais de 1000 realidades dentro de uma única realidade. E essa única realidade expande em 1 milhão. Deu para vocês entenderem? Não, nem eu. Até eu fiz confusão aqui agora, mas eu falei corretamente. Então, nenhum desses seres desta realidade, nessa extensão de 138 bilhões de sistemas solares,
em uma realidade de mais de 5 quinquilhões de galáxias, foi convidada a estar junto com essa civilização que está causando euforia, pânico, tremor e temor a todas as outras civilizações. Não é porque vai haver uma guerra, não é porque eles são ruins, não. Pelo contrário, eles são muito bons. Caru falou para mim hoje o seguinte, ele falou comigo assim, Arques, quando eu pousei a nave e desci dela e os meus pés tocou na fuselagem, eu senti uma paz que foi a mesma paz que eu senti quando eu estava diante da arquiteta de tudo. Eu cheguei a pensar, tá, que fosse o próprio Criador, a própria Criadora dentro dessa nave. Só que quando eu fui no milésimo céu, eu não vi nada disso. Né? Eu não vi nada disso. Porque o Criador e a Criadora, eles têm 1000 quilômetros de altura. Essa nave, ela tem 19.000 quilômetros de altura, então caberia eles em pé. Não é verdade? Mas enfim, Caru falou assim, quando desceu da nave, que ele viu a nave, aquela parte sólida da fuselagem, começou a ficar meio emborrachuda. Ele começou a afundar o pezinho dele. Ele falou assim que do que era sólido passou a ficar como se fosse uma espuma, sabe? É como se o colchão da sua casa estivesse em cima de um madeirite, você removesse aquele madeirite e imediatamente você sentisse a fofura do colchão. E ali ele disse para mim assim que a nave dele começou a afundar, foi afundando e a nave dele mandava mensagem para a mente dele, porque é um organismo vivo, e falava, estou muito feliz porque estou sendo tragada por uma energia pura. Foi o que a nave falou para a mente do Caru. E o Caru falou assim que o pezinho dele também começou a entrar para dentro da fuselagem, mas ele, com a tecnologia, conseguiu se suspender, né, e acionar através do seu dispositivo que tem no seu braço direito, uma segunda nave que em menos de 0,04 milionésimo de segundo, com a dobra entre os paralelos da dimensão, chegou até a ele e ele entrou dentro dessa nave e, na nossa palavra aqui, né, no nosso dialeto, cascou fora. E aí eu falei com ele assim, Caru, mas o que você acha que está dentro da nave? Ele falou assim, Arques, eu não sei e tenho até medo de saber, porque está fora daquilo que nós entendemos. Lembra que uma vez eu falei para vocês que toda civilização tinha o interesse de saber o que tinha além do grande sol que está dividindo as duas montanhas, onde tem os dois tronos do Criador Arquiteto de tudo e da Criadora Arquiteta de tudo, e que ninguém sabe o que tem do outro lado? Pois bem, lembra que uma vez eu falei para vocês que o trabalho da primogenitude, né, dessa nossa realidade, trabalha para entender todos os mistérios, e nem eles às vezes conseguem distinguir todos os mistérios do além? Pois então, tá aí a resposta, né? Eu chamei a Gnachete hoje, eu estive com a Gnachete ontem, e hoje, novamente, depois que Caru foi embora, antes de gravar esse áudio, estando aí eufórico, né? Eu ainda estou ofegante, eu chamei a Gnachete, ela conversou comigo assim, uma coisa rápida, foi muito rápido mesmo. E eu falei assim, a Gnachete, lógico que eu pronunciei o nome dela verdadeiro, né? E quando eu vi que as coisas estavam ficando ruins por pronunciar o nome dela verdadeiro, ruim no sentido de que essa realidade não suporta o nome dela, eu pronunciei a Gnachete mesmo. Eu falei, a Gnachete, Caru acabou de estar comigo agora, ele já foi embora, e ele falou comigo isso, isso, isso. E você foi lá? Ela virou para mim e falou comigo assim, Arques, todos nós estamos sujeitos a tudo que é novo. Nós já tínhamos conhecimento de outras realidades, porém nós não podíamos acessar essas outras realidades. Por quê? São a realidade dos primeiros constituídos. E olha que interessante, você que já ouviu meu vídeo no YouTube, lembra aquela vez que eu falei, a primeira geração é esse nome, e dessa geração criou essas gerações? Então, essa realidade é composta somente pelos primeiros da geração deste Criador.
que é o criador deste céu, dessa dimensão, dessa densidade. Aqui mesmo no grupo do Facebook, eu já deixei assim escrito, é uma postagem antiga, acho que vocês vão ter dificuldade em conseguir encontrá-la. Mas se vocês conseguirem, dê muito joinha que ela sobe para o primeiro lugar. Eu não vou procurar essa postagem não, tá? Mas se você sabe do que eu estou falando, você já viu eu falando sobre o Criador, tudo mais, sobre os 8 que estão ao redor do Criador, porque ao redor de cada Criador tem 8, né? Que são os vigilantes, os ceifadores, os mensageiros, né? São divididos ali entre eles, cada função, mas na verdade cada um é tudo em um e cada um é distinto em um. É meio complicado explicar isso para vocês. Mas tudo é real, tá? Tudo é físico, é em carne e osso e sangue. Independente do sangue ser azul, preto, amarelo, lilás, roxo, rosa, vermelho, verde, branco, independente. São todos reais. Imortais ou não, reais. E ali, ele... Eu tô fugindo do raciocínio aqui, gente, não posso fugir não. Então, eu expliquei para vocês sobre a primeira geração e a oitava, onde eu disse que a oitava foi quem rebelou. Não foi que eu falei com você que a oitava geração foi a que rebelou? E os da oitava geração que tiveram que dar, né, o controle total para todos eles. Então, cada geração instituiu a criação de uma determinada civilização. Cada uma no seu tempo, cada uma na sua realidade. Porque são 1000 realidades em 1 milhão e 1 milhão em 1000 realidades. E uma realidade é única, porém é um único diferenciado em separação das suas próprias bolhas temporais. Sabe uma coisa que me veio em mente aqui que me chama muita atenção? Eu convido a todos vocês irem no YouTube e colocar lá sobre a reptiliana, entrevista com a reptiliana Lacerda, tá bom? Quando vocês irem nesse vídeo, adiantem 29 minutos. Então, a partir de 29 minutos, ouça ouçam no momento 29 minutos de vídeo, até os 35 e os 40, que a própria Lacerda ela diz o seguinte, que no início, né, no nosso sistema solar, veio uma raça réptil de uma outra realidade que eles não sabiam ainda como eles fizeram para vir dessa realidade. É uma coisa interessante. Então, procure no YouTube aí, ou até mesmo o vídeo que está aqui mesmo no Facebook mesmo, coloca assim, entrevista com a reptiliana Lacerda. Vai ter ele destrinchado e vai ter ele inteiro. Procura ele inteiro. Aí você adianta 29 minutos. A partir do 29º minuto, você vai ouvir até o 35 ou 40º minuto, não sei. Mas você vai prestar atenção que ela fala dessas bolhas de universo, de realidade, que vão além da compreensão até mesmo deles. Então fica aí a dica para vocês, tá bom? A bateria tá acabando aqui. Deixa eu tentar terminar de gravar esse áudio aqui. Então, gente, é isso que acontece. Então são essas realidades. Tá vendo como é que tudo agora está clareando para nós? Né? Então eu tô aqui como um terráqueo, um pobre e mero mortal, né? Mortal assim no bom sentido, né? Porque eu já até comi veneno para vocês verem que não acontece nada comigo. Eu falo mortal no bom sentido. Mas enfim, eu estou aqui com vocês para a gente tentar junto chegar a um denominador comum. Então, eu vou abrir um precedente para vocês. Deixe aí no comentário o seguinte: o que vocês acham que tem dentro dessa nave? Essa nave está tripulada? Ela não está tripulada? Que tamanho seria quem está dentro dessa nave? Como eles são? Por que eles não estão aceitando nenhuma outra raça se aproximar deles? E quando aproxima, eles não tratam com hostilidade. Apenas mostra que no momento não é o momento certo para se ter aí o contato, né? Então deixa aí no comentário de vocês o que vocês acham que é, né? Porque Caru falou sobre a erupção solar, falou da mudança de ciclo de cada planeta, e antes que minha bateria acabe aqui, eu estou sem o carregador no momento, então eu vou finalizar aqui muito rápido. Deixa eu dar uma olhada aqui na bateria aqui, peraí. Ó, tem 10% só. Antes de finalizar, Caru pediu o seguinte. Caru falou assim, Arques, mas eu vou falar aqui Carlos, tá? Caru falou assim, Carlos, peça a todas as pessoas que te ouvem. Peça que as pessoas ouçam essas palavras. Por consequência dessa nova raça ter chegado aqui, e a gente não sabe de onde eles vieram,
nem como é o seu sistema solar, nem como é a sua galáxia, nem quantas galáxias existem e nem quanto sistema solar existe em uma única galáxia lá. Tanto nós, como vocês, como qualquer outra civilização, está sendo observada, certo? E por essa observação, nós temos que tomar muito cuidado. Então, o que Caru pediu? Caru pediu que eu e você, e para qualquer pessoa que você compartilhar esse áudio, tá? Você está autorizado a compartilhar esse áudio com quem você quiser, tá bom? Eu vou dizer para você, tomem muito cuidado. Caru disse assim, Carlos, peça às pessoas para tomar cuidado com a frequência do pensamento, porque por elas eles serão julgados. Eu não sei o que aconteceu lá em cima, mas quero saber. Então aquela brincadeira que eu fiz atrás aí, falando da quantidade de sistemas solares, da quantidade de planeta, eu me imaginei aqui, deixa eu rir aqui, imagina, gente, se eles me convidam para ir dentro dessa nave. Eu acho que eu não volto para a Terra não, de tanta alegria, eu acho que eu não volto para aqui não, mas é só brincadeira, né? Porque se os primogênitos dos primogênitos não foram convidados e os únicos que têm acesso é o próprio Criador e as suas filhas e os seus filhos, né, que estão ao redor dele, que não tem nada a ver com a Gnachete, Zamaniel, Cariabá, de Cariabá aos Protanianos, aos Maximianos, não tem nada a ver com nenhuma outra família que eu já mencionei. Se eles não são convidados, exceto o próprio Criador e a sua primogenitude, né? Imagine se eu sou convidado. Eu acho que eu surto. Mas ao mesmo tempo, eu sinceramente, vamos supor, se eles... porque não tem como você impedir, porque se eles falarem assim, Arques, venha cá, aqui agora gravando esse áudio de 1 hora já e 12 minutos, eu faço assim, ó...